Já imaginou sair para um passeio com a sua família de trem e no meio do percurso descobrir que não só os passageiros, mas todos os habitantes da sua cidade estão infectados por um vírus extremamente mortal que transforma as pessoas em mortos-vivos em questão de segundos? Assustador, né, galera? E essa é a premissa que encontramos em Invasão Zumbi, um filme sul-coreano de 2016. Nesse vídeo da Central Zumbi, iremos entender melhor a história e características da infecção apresentada no filme. História. Invasão Zumbi é um filme de ação e terror envolvendo um apocalipse zumbi que foi lançado em 2016, e ele fez bastante sucesso devido à sua pegada mais violenta e frenética, que lhe rendeu até mesmo uma continuação em 2020. No enredo do primeiro filme, acompanhamos um grupo de sobreviventes durante uma viagem de trem, que após o início do surto na capital do país, se refugiam e lutam pela própria sobrevivência contra os mortos-vivos, quando a infecção chega ao local que eles se encontram. A história é contada pela perspectiva de Seo-Koo, um empresário bastante ocupado que se divorciou recentemente e está cada vez mais ausente na criação de sua filha, Soo-Won. Isso faz com que a garota não concorde com as atitudes dele e se mantenha sempre afastada. O filme se inicia com a menina desejando passar um tempo com a sua mãe no dia de seu aniversário, o que leva Soo-Won a pedir para o seu pai que lhe acompanhe até Busan, a região em que sua mãe vivia. Ele até tenta recusar a ida na cidade, alegando que está com muitas pendências na empresa, mas percebendo que não tem muitas alternativas, ele decide levar a garota cedo para voltar e dar continuidade aos serviços. E ainda bem que ele foi, já que após embarcar no trem, o surto viral tomou conta da cidade. Devido ao transporte estar em movimento, isso garantiu a segurança de todos os passageiros temporariamente, pois os zumbis no meio externo não podiam invadi-lo. No entanto, isso logo mudou, já que uma jovem conseguiu entrar de penetra no trem, poucos segundos antes dele sair, e começou a sofrer convulsões, à medida do que é nos mostrado uma mordida em sua perna. Enquanto a jovem termina de perder a sanidade, Soo-Won decidiu deixar a companhia do seu pai para ir ao banheiro enquanto ele estava distraído. Obviamente, ela não conseguiu retornar, ficando presa entre os vagões, já que a jovem que tinha sido mordida se transformou em um zumbi com uma velocidade feroz e atacou o comissário do trem, fazendo com que a situação fugisse do controle com um número crescente de infectados. Isso então transformou a viagem de todos em um verdadeiro pesadelo, especialmente porque esse vírus se espalha bem rápido. Para ter uma ideia, alguns passageiros eram mordidos e na hora já saíam atacando os outros. Após alguns dos sobreviventes, incluindo Seo-Koo, escaparem temporariamente se isolando em um dos vagões, eles tomam ciência do que está ocorrendo através de noticiários. O grupo então entende que não é o único a lidar com tumultos de pessoas descontroladas, pois ataques parecidos estão ocorrendo por todo o país. Logo, os sobreviventes são informados que os militares decidiram criar centros de evacuação para quem ainda estivesse vivo, que ficavam nas cidades de Daejeon e Busan. No entanto, Busan era a única cidade bem sucedida nas operações de evacuação no país, pois Daejeon foi invadida pela infecção quando os militares foram contaminados. Só que os personagens ainda não sabiam disso e acabaram descobrindo tudo da pior maneira possível. Enquanto todos esperavam chegar em algum destino seguro antes que os mortos-vivos invadissem o vagão em que se encontravam, Seo-Koo se reuniu com os outros sobreviventes para resgatar a sua filha, já que essas pessoas também estavam procurando por entes queridos na mesma área em que a garota ficou presa, quando o rápido surto começou. Dessa forma, esse grupo começou a lidar com os zumbis a fim de escaparem vivos daquele ambiente hostil. Mas eu não vou contar tudo o que ocorre lá. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre o filme, eu vou deixar aqui o meu vídeo de por que você não sobreviveria à invasão zumbi. Só é importante dizer que em determinado momento da narrativa, temos indícios do que desencadeou o misterioso vírus que transformou as pessoas em mortos-vivos. E para nossa surpresa, descobrimos que o próprio protagonista possui envolvimento em tudo, mesmo que de forma não intencional. O vírus. Sem nenhuma nomenclatura, o vírus misterioso e extremamente perigoso que transformou as pessoas em zumbis violentos no filme é considerado um mutagênico artificial mortal. Isso quer dizer que quando esse vírus é exposto às células do hospedeiro, ele é capaz de gerar mutações que não são reparadas pelas células replicadas, causando mudanças irreversíveis que se espalham gradativamente pelo DNA. E no caso do vírus de invasão zumbi, isso pode ocorrer em poucos segundos dependendo da vítima. Esse micro-organismo foi criado pela Biotech, uma empresa na qual Seo e Kim, seu colega de trabalho, tinham um envolvimento. Por isso os dois, especialmente Kim, começaram a sofrer com a culpa pela situação terrível que todos estavam vivenciando. O primeiro surto na Coreia do Sul ocorreu em algum lugar do interior, que não foi determinado, já que dois homens mencionaram um vazamento desse vírus perto de uma fábrica biológica, mas não se sabe se foi isso que desencadeou o contágio maior. No filme, apenas nos é mostrado que o primeiro hospedeiro da infecção foi um cervo, que após ser atropelado por uma caminhonete, acabou tendo seu corpo reanimado. Isso provou que algumas espécies de animais
animais também podiam sucumbir aos sintomas deste vírus misterioso. E possivelmente foi por eles que o surto viral teve início. A primeira cidade em que a infecção começou a sair do controle foi em Seul, no dia em que nosso protagonista e sua filha pegaram um trem, o que garantiu que eles não morressem como todos os outros da cidade. Mas, como bem sabemos, o vírus não foi contido ali, já que ninguém tinha ideia do que estava ocorrendo, e logo esse agente infeccioso se espalhou por toda a Coreia do Sul. Para ser transmitido, é necessário apenas o contato por mordidas ou arranhões, mas ainda há uma terceira forma de contrair essa infecção, que no caso é através da injeção de sangue ou fluidos corporais de infectados diretamente no corpo. Só que ninguém em sã consciência iria fazer uma coisa dessas por livre e espontânea vontade. E depois de infectado, o tempo para a pessoa se transformar em um zumbi varia dependendo de cada organismo, mas ninguém demora mais que alguns minutos para sair devorando pessoas por aí. Além disso, não é mencionada nenhuma cura no primeiro e nem no segundo filme para esse vírus, além de não existirem indivíduos infectados que se tornaram portadores assintomáticos, como é mostrado em outras franquias no mesmo estilo. Os zumbis. Como eu já mencionei, assim como outros filmes e séries do gênero, os infectados desse universo também transmitem a infecção por mordidas, arranhões ou injeções de fluidos. Antes de se transformar em um zumbi, a pessoa sofre ataques convulsivos e espasmos violentos, provavelmente pela rápida contaminação das células, como vemos na jovem do trem no início do filme. Depois de completamente infectado, a pessoa passa a caçar outra vítima quase que instantaneamente, o que leva a infecção a se espalhar extremamente rápido por um espaço pequeno. Também se percebe que os zumbis ganham mais agilidade e velocidade, fazendo com que se tornem um grande problema para serem contidos em grupos. Aliás, pelo fato desses zumbis serem rápidos e da infecção se espalhar com extrema velocidade, eles podem ser comparados aos infectados de Extermínio, Guerra Mundial Z e até mesmo os de Hack. Também é válido lembrar que esses zumbis são bastante persistentes. Por exemplo, um zumbi não mede esforços para se atirar de uma janela apenas para alcançar uma vítima, não tendo nenhuma noção de autopreservação. No entanto, esses zumbis têm alguns pontos fracos. O primeiro é que eles não demonstram tantos sinais de inteligência, sendo capazes de atropelar e até mesmo matar uns aos outros com traumas físicos, apenas para perseguir um alvo quando estão em grupos. Outro, é talvez o principal ponto fraco, é que o vírus prejudica a visão dos hospedeiros, pois os zumbis não enxergam bem a vítima quando eles estão em áreas escuras, principalmente à noite. Assim, eles dependem de sons para localizar uma pessoa, o que facilita para que os grupos criem estratégias para passá-los de formas discretas. Aliás, até mesmo em áreas totalmente iluminadas, eles irão confiar mais em sua audição. Já para lidar com essas criaturas, é possível retardar seus movimentos através de desmembramentos ou até mesmo quebrando os ossos. E segundo o que é mostrado, através dos confrontos militares, é possível eliminar esses mortos-vivos de forma eficiente com golpes na cabeça ou no cérebro. Outro fato a se observar sobre os infectados de invasão zumbi é que mesmo sem vida, após serem atingidos na cabeça, eles ainda podem ficar se contorcendo no chão por um bom tempo, o que comprova que a infecção ainda está agindo nos hospedeiros, tentando reanimá-los novamente, ainda que não seja mais possível. Então galera, esse foi o vídeo sobre o vírus do filme Invasão Zumbi. O que vocês me dizem sobre essa infecção? Vocês curtem os mortos-vivos dessa franquia? Não esqueça de curtir esse vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui da Central Zumbi. E vocês também podem deixar sugestões de outros universos de zumbis que gostariam que eu trouxesse por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo.